Mais um minutinho, cadê Ruth, a nossa diretora? Esperando chegar aqui. Acho que Ruth não chegou ainda não, né? Ainda não, Lígia. Tem 20 Vamos pessoas. marcar um minutinho, né? Ou eu converso logo, não sei. Você que manda. Eu acho que eu vou começar, né? Aos pouquinhos, né? Porque eu sempre trabalho muito. Bem, foi uma conversa inicial, foi muito bom, né? Ter contato com os amigos. Isso é bom. E eu queria agradecer, né? Dar boa noite a todos, em primeiro lugar, né? Já estava aqui conversando. Falar que essa é a 6ª aula do meu seminário desse ano, né? Do tema Estética da Subjetivação. E eu começo sempre, né? Agradecendo a Escola Lacaniana de Psicanálise, né, de Vitória, por esse espaço, né, que me proporciona e onde eu posso fazer o endereçamento, né, para as minhas, eu queria botar a minha imagem, para as minhas pesquisas, para as minhas elaborações, porque eu me empenho bastante, né? Isso é muito importante. Eu mal acabo, no dia seguinte eu já retomo a última. Sempre acaba a aula, no dia seguinte eu já retomo, já relanço o que eu vou trabalhar. Então, essa posição dessa passagem ao público, ela é muito necessária, porque eu vejo que mesmo escrevendo, elaborando, reescrevendo, na medida que eu vou falando, parece que nesse momento algo a mais se dá, né? Que eu acho que nesse sentido é como se eu pudesse verificar nesse momento os efeitos da minha fala. E depois das mensagens que eu recebo, isso é muito interessante, que às vezes mal acabou o seminário, as pessoas começam a enviar. Na maioria das vezes eu não tenho acesso ao chat, né, porque eu não estou no computador, então eu não vejo, mas as pessoas mandam e isso me relança na hora que eu vou responder. Eu retomo a questão de uma outra forma, então é de uma riqueza enorme. E eu posso também dizer que eu estou cumprindo um dos deveres nossos, né, que cabe a um psicanalista, né, nessa função da psicanálise em extensão, né, que é manter a psicanálise no mundo. Né? Estava até conversando com o Felipe, que foi colega nosso de anos atrás, que praticamente a psicanálise não está vigorando, né, na Europa, como é da mesma ordem que a gente ainda tem, né, principalmente na Argentina, no Uruguai, né, e no Brasil, mas que já diminuiu bastante também. Né? Então, nosso papel, nosso dever de manter o vigor da psicanálise. Né? Cabe a nós, psicanalistas, trazer esse vigor, né, na medida que você consegue contagiar, né, os pares, teorizar, né, reinventar a partir da nossa clínica e também poder testemunhar, que é uma aula que eu vou colocar hoje, né, quer dizer, poder falar da subjetividade da nossa época. E hoje eu quero, o Felipe perguntou a notícia da minha filha, eu sempre faço uma referência a algum par que me contagiou, que me faz retomar algum elemento que eu esteja trabalhando, que é um aforismo, né? Que eu faço questão de repetir, porque o Lacan falou que era um bom aforismo, né? Que ele faz em 78, quando ele diz: sejamos fortemente contemporâneos. Eu fico repetindo, mas mostrando a importância disso. Porque isso tem a ver com a transmissão da psicanálise, porque quando um par te consegue contagiar num cartel, numa fala, trazer algum ponto seu que você esteja adormecido, ou mesmo que você esteja trabalhando e que vem para um outro viés, isso é muito enriquecedor. E nessa aula eu quero fazer uma homenagem à minha filha, Daniele Quintanilha Meri, que na quarta-feira, na última quarta-feira, na apresentação do cartel dela, que é um cartel que fala da transmissão geracional,
ela fez uma apresentação clínica, né? Eu sempre falei que o livro dela é um livro assim que todas as pessoas que leem, que ela trabalha, o mestrado dela foi em cima de empresas familiares. Ela foi convidada a dar aula na Fundação Dom Cabral, está lá há muitos anos, né? Que é uma escola de negócio, a primeira escola de negócio da América Latina. Ela está lá, que ela está levando a psicanálise também lá, quer dizer, fora a empresa dela, que ela tem um programa, né, para fazer, para auxiliar na transmissão, né, geracional das empresas familiares, que no mundo, quase no mundo inteiro, a maioria das empresas tem a origem, né, de empresa familiar. E aqui no Brasil, que é principalmente na agro, nos agronegócios, parece que é mais de 90%. Outro dia eu ouvi 99% das empresas. Então é de uma importância enorme, né? Porque então eu vou querer, uma fala dela me contagiou, né? E tem a ver com o que eu estava conversando, quem estava ouvindo a conversa, falando do Nazar, né? Que é que podemos falar que é o pai, é o fundador da nossa escola, né? Então ela falava alguma coisa, eu não pude pegar o livro para ver onde ela citou, mas ficou alguma coisa assim, de que o ensino do Lacan, ela falava que o Lacan é servo o ensino dele serve para poder manter o Freud, né? Manter o que aconteceu. Ele fala que tem aquilo que tem um nome. Eu não estou com a citação aqui na hora, mas falando Ai, eu estou justamente. aqui. Você quer que eu leia a citação? Ah, você pode ler? Ai, que bom. Então pega aí para mim. Desculpa, eu estava no atendimento, acabou atrasando. Você quer que eu leia a Então, porque eu citação quero que do leia, porque é Lacan? uma citação muito importante para a gente falar do nosso tema hoje. Ele fala: não é a isso a que meu ensino serve, mas de que é servo? Ele está a serviço, serve para valorizar alguma coisa que aconteceu e que tem um nome, Freud. Isso. E aí ela nos falou da importância, né, de manter o lugar do fundador numa empresa, de fazer referência a esse nome. E também falou o Lacan, né, como o sucessor do Freud, que são nossas referências, né, de pai. E aqui na nossa escola a referência ao Nazar, a José Nazar, que hoje nós abrimos numa conversa informal falando dele, né? Mas então, na última aula, vou fazer só um panorama, né? Eu trabalhei a questão da posição do psicanalista, que é a posição que ele deve ocupar na transferência, né? Para que um inconsciente pulsátil, né? Como eu estou dando ênfase no conceito de pulsão, ele possa se abrir, né? Para estabelecer um circuito, né? E uma outra aula que eu dei também, que eu acho importante, quer dizer, quando Freud nomeia formações do inconsciente, quer dizer, é algo que se dá, né, naquele momento, e que se não tem uma possibilidade disso ser trabalhado, não tem como ser lido, né? Quer dizer, o inconsciente ele se manifesta, e se você não tem uma evocação a um outro, né, que possa isso ser colocado, ser trabalhado, para que possa surgir um sujeito e possa ler, possa fazer uma invenção e fazer uma leitura do que foi manifestado, né? Então, isso aí eu consegui achar a citação do Lacan, na conferência de Yale, né? Yale, né? Sei lá como é que fala em inglês, sempre eu me enrolo, em 75, de 24/11, que ele fala assim, quem sabe fala inglês. No inglês eu sempre me... Bem, ele fala o seguinte: nós não temos nenhuma maneira de saber se o inconsciente existe fora da psicanálise. O que eu entendo disso, né? Quer dizer, aquilo que eu falei inúmeras vezes,
se a gente não aproveita as manifestações do inconsciente, as formações do inconsciente, né, perdemos as preciosidades, né? Então, nesse sentido que eu falo da importância desse lugar do analista, né? de acolher isso, de suscitar essas formações. Então, mas hoje eu vou trabalhar a questão do desejo do analista para destacar algo dessa função que propicia dar sustentação ao discurso do analista. Mas também o de ofertar um lugar para que possibilite acolher uma subjetivação que esteja em pane, né? Quer dizer, algo que esteja impedindo a subjetivação, quer dizer, aquilo que a gente fala assim, eu acho que o analista, em algumas situações, ele tem que se emprestar muito mais, né? O seu corpo, a sua fala. Eu falei nesse sentido daquela posição de apassivação, né? De se emprestar com semblante de objeto, né? E para que o circuito pulsional possa se restabelecer, né? Porque às vezes ele fica em suspenso e isso não e a subjetividade não comparece. Então, por ter escolhido, né, esse tema esse ano de estéticas de subjetivação, né, falando que a experiência de afetação, que é o corpo dá o primeiro sinal, né, isso que depois a gente vai poder se utilizar disso ou não, mas eu busquei um livro que é precioso, nem tenho o livro, eu só tenho o xerox, que na época não consegui, que é um livro do Mal-Estar da Subjetivação, do Jean-Pierre Lebrun, porque esse livro é precioso para mim, porque ele trabalha uma aula, exaustivamente, uma aula do Seminário 21, que é o seminário, né, Os Não Tolos Erram, os nomes do pai tem uma homofonia, né, em francês, que é um seminário que tenho recorrido bastante esse ano, né, e agora eu estou no cartel também, que eu sempre falo que eu dou o seminário sustentada num cartel. Eu tenho um cartel que já estou com ele já faz 2 anos, e agora esse outro cartel que nós estamos, já tivemos a primeira reunião, que é um cartel ao redor do Seminário 21, isso é precioso para mim, porque a possibilidade de eu ampliar, né, isso. Eu já fui fisgada para esse seminário, já trabalhei esse seminário anos atrás, em cartel também, e agradeço, né, as minhas novas colegas aqui, né, Ana Bejó, Andressa, Vânia. Então, mas esse livro, né, Mal-Estar na Subjetivação, ele contém o pronunciamento do Lebrun num encontro com outros psicanalistas em torno do tema os novos desvarios do sujeito. Aí eu fui ver, né, o sinônimo da palavra desvario, e tem a ver com errância, tem a ver com, né, com alienação, até com a própria loucura, né, delírio, né? Ou seja, esses desvarios, de certa forma, né, também apontam para o título do Seminário 21, né, Os Não Tolos Erram, né, e que vou comentar mais adiante o que o Lacan quis dizer, né, o que pode ser lido, o que ele diz, né, sobre o título dessas homofonias, e o que também eu vou trazer o meu outro queridinho, que é o Alush, que fala sobre esse título, um pouquinho mais adiante, e que ele vai falar que isso tem até efeitos de proposição. Isso é muito importante, né? Quer dizer, um seminário dos anos 74, 73, a proposição do Lacan foi em 68, quando ele retoma em algumas aulas esse seminário de uma importância, é considerado assim que dá faz várias reformulações em termos da teoria dele. Mas voltando ao tema de hoje, o desejo do analista, né? É nesse livro Mal-Estar da Subjetivação que o Lebrun fala das consequências no tocante ao desejo do analista, né? A partir de um fenômeno da nossa época. É lógico que foi nos anos 70, mas hoje a gente vê bastante os efeitos disso que o Lacan já fazia como prenúncio, né?
uma advertência assim bastante pessimista, né? Que ele vai falar alguma coisa que acontece nessa época, um fenômeno que vai promover, olha o termo que o Lacan usa, uma degenerescência catastrófica. Interessante que a primeira associação com degenerescência é um termo muito utilizado na genética quando fala das gerações futuras. Né? Quer dizer, é interessante que estava falando, né, de transmissão geracional, do trabalho da minha filha lá na fundação, na empresa dela, né, com o programa dos sucessores. E é interessante que o Lacan vai falar disso, né, algo que compromete muito as gerações. Quer dizer, isso nos anos 73, 74, que é o ano do seminário. E que ele diz, né, quer dizer, Lacan diz que especifica e faz um alarde mesmo, né? Ele alardeia dizendo, olha só, que pela primeira vez na história, aspas, registramos uma fratura entre o funcionamento da família e o do social. E que essa fratura compromete o trabalho da subjetivação, que é o nosso tema, né? Quer dizer, isso que eu falei, que esse trabalho dessa subjetivação que está em pane, né? Quer dizer, o que está comprometendo para que isso esteja ocorrendo com maiores dificuldades, né? E que compromete o trabalho da subjetivação, né? E que esse fenômeno da nossa contemporaneidade traz consequências no manejo da condição das análises. O Lebrun, falando dessa aula, né, ele diz que isso vai trazer consequências no manejo da transferência. E também é lógico, né, quer dizer, não só no manejo, no estabelecimento da transferência e no desejo do analista, como uma função, né, propícia para sustentar o discurso do analista. E o interessante é que o Lebrun fala alguma coisa, né, que eu não me lembro de ter visto em outro comentador da obra do Lacan, e que eu achei muito interessante, né, que ele fala de uma dupla função do desejo do analista. É lógico que quando ele falou, eu vi que isso remete à clínica dos nós, né, porque ele vai falar, eu vou comentar primeiro a fala dele, né, quer dizer, ele fala o seguinte, aspas, há um interesse particular em nos interrogarmos a respeito da dupla face do desejo do analista. Que dupla face é essa, né? Que não seria não só a do corte, mas também a do construção. Por isso que quando ele falou aqui, eu lembrei da clínica, a gente fala da clínica dos nós, que é a clínica de atar e desatar, né? De cortar e tecer, né? Então, mas ele colocou associada à questão do desejo do analista. Muito interessante isso. Em outras palavras, citando Lebrun, né, nesse livro dele, aspas, o desejo do analista que opera no tratamento designaria não apenas fazer suporte de objeto, aquilo que eu venho falando, né? Fazer semblante de objeto A, emprestando para isso seu próprio corpo, mas ele fala, mas também fornecer ao paciente a possibilidade de estabelecer esse começo de construção que lhe permite empreender sua busca de sujeito. Quer dizer, parece aquela aula que eu estava dando na última aula, né? Quer dizer, eu fui ler isso, eu falei, gente, tem tudo a ver com o que eu venho falando, né? Então, ele fala, de novo, Lebrun, indica precisamente que se trata de consentir em ser o reiniciador de uma simbolização em pane. Quer dizer, olha a responsabilidade nossa como analista, né, de reiniciar uma simbolização que está em pane. E daí levanta a questão, como o analista deve se instalar na transferência nesses alguns casos que nos chegam, né, e que nos interrogam de forma radical
a nossa técnica psicanalítica da associação livre, né? Quer dizer, na medida que são aqueles que não se deixam levar, quer dizer, não se deixam errar, que quer dizer, que não estão afeitos, né, à associação livre, né? E eu vou explicar melhor isso mais adiante. Mas voltando ao Lebrun, citando, né, acompanhando a construção dele. Aspas, não podemos nos contentar, em relação a esses pacientes, em lhes emprestar a possibilidade de resgate somente pelo viés da vertente do pai. Olha que interessante. Porque ele, na primeira parte do livro ele vai falar justamente, né, dessa questão dessa falência do nome do pai, né, na atualidade. Mas aí eu vou resgatar, quer dizer, uma parte que ele diz assim, isso é um pouco resultado, que ele diz assim, verificamos como muitos comentadores, eu pegando em cima do que eu li do Lebrun, tá? Da teorização lacaniana, tomam essa ênfase, né, dessa vertente do nome do pai, e um dos resultados dessa formulação de Lacan sobre a função paterna, e mais adiante até falando da pluralização dos nomes do pai, foi de dar um acento muito grande a essa função e, com isso, fazer uma leitura demasiado rápida entre função paterna e simbolização, né? Quer dizer, um acento, uma leitura não, um acento, né? Quer dizer, mostrando que como se só tivesse a ver com a questão da função paterna. Então, se a formulação do nome do pai, né, permitiu ao Lacan, foi um avanço enorme, né? Permitiu o Lacan ir além do mito freudiano do Édipo, né? E adotar, inclusive, a fórmula riquíssima, né, da função paterna, que barra, em parte, o desejo da mãe, né, e estabelece, né, uma referência fálica, né, como resultado, né, disso. É uma fórmula muito rica, que nos dá uma chave de leitura muito clínica, né, muito importante. Mas com isso também Lacan acabou abrindo a via para que fosse colocada em evidência que a simbolização era do registro paterno e a intervenção da mãe acabou ficando parecendo não ter importância. Eu estou me lembrando aqui que houve uma época na nossa escola que a gente não podia falar da mãe. Tudo que tinha a ver com a mãe era proibido falar, como se fosse barrado. Inclusive, me lembro de uma analisando a minha proposta de falar sobre a mãe numa leitura e isso não foi acolhido. Bem, é preciso levar em conta e não esquecer disso, né, que a mãe, em sua função desse primeiro outro, né, desse próximo, que a palavra em alemão, eu fui lá, foi bom, porque eu fui ver como é que se pronunciava lá no Google, né? E a gente fala nibis, o acento é no, nibis mens, que quer dizer, e aí eu fui ver que fala o que significa na palavra em alemão, que é muito interessante, que é uma composição, que fala homem humano ao lado. Quer dizer, o Freud nomeou precisamente. Quer dizer, desse próximo, né, que ele nomeia dessa forma, esse homem humano ao lado desse ínfans, está aí com essa função, né, de ser esse agente pulsional, de fazer essa ação específica, né, que possibilita constituir o circuito pulsional. Quer dizer, esse objeto exterior, quer dizer, esse homem ou esse humano ao lado, né, o homem humano, porque a palavra é o homem humano do lado, que significa essa palavra em alemão, que é capaz de atender à urgência, né, dos estímulos endógenos do bebê, né, da fome, né, principalmente das primeiras, né, quer dizer, praticamente transformar o instinto em pulsão, né, que tem que ser transformado. Se não tem esse homem humano ao lado, isso não vai ocorrer.
Então, se a mãe, enquanto esse grande outro, né, quer dizer, esse que se empresta, ofertando seus cuidados e também os seus caprichos, né? E principalmente, e é aí que eu acho que é importante, a questão da sua falta. Quer dizer, é preciso que alguém incorpore, né, esse lugar, mas também consinta em emprestar seu corpo a entrar em cena no jogo de presença-ausência, né, para que o sujeito possa advir, né, e possa passar para o registro da pulsão. E ressalta aqui que o modo como o sujeito se constitui em relação aos seus primeiros outros é decisivo para toda a nossa vida, né? Quer dizer, não é uma coisa de uma importância enorme. Quer dizer, toda a nossa forma de estabelecer laços tem essas marcas originárias, né? E isso, então, a importância disso para a nossa clínica, né? Mas agora eu vou destacar esse fenômeno de que Lacan, né, descreve no Seminário 21, e que ele fala que está comprometendo esse processo de produção de subjetividade, né? É na aula de 19 de março, né, desse Seminário 21, e ele fala o seguinte: há algo cuja incidência queria indicar, porque se trata de um ângulo do momento que é aquele que vivemos na nossa história. Seguindo, acho, o que vivemos é precisamente isto, a perda do que se suportaria na dimensão do amor. Esse nome do Pai se substituir por uma função que é de nomear para. Esse nomear para, seguindo com Lacan, nomear para qualquer coisa é aqui o que esponta em uma ordem que se vê efetivamente substituir o nome do Pai. Continuando Lacan. Aqui a mãe geralmente basta por si só, quer dizer, sem essa referência ao nome do pai. Eu vou explicar melhor, né? Quer dizer, essa mãe, seguindo Lacan, por si só designa o projeto para efetuar o traçado, indicar o caminho. Fecha aspas. E aqui recorro novamente ao Lebrun, que trabalha muito bem essa aula, falando desses primeiros tempos de simbolização, que ele explica muito bem, e que é feito pela mãe, né? Mas por esse lugar terceiro, né? Quer dizer, é justamente no momento é lógico que é um tempo lógico, né? Não é um tempo cronológico, né? Um tempo que se dá numa batida a fim dessa presença, ausência da mãe, e essa mãe que se referencia a um lugar terceiro, que não fica só em função do seu bebê, né? Então isso vai transmitindo, né, a sua falta, né? E a forma como a mãe lidou com a castração, né? Com a referência dela ao próprio pai, né? Então, aí, seguindo o Lebrun, a passagem da simbolização pela mãe ao consentimento, que essa simbolização seja legitimada por um outro que tradicionalmente era feito pelo pai. Quer dizer, durante muito tempo, o pai, de alguma forma, parecia ocupar, né, essa função. Agora, é interessante que eu verifico, principalmente nos jovens, né, porque os jovens sempre trazem mais abertamente o que está acontecendo na sociedade. Parece que eles vivem isso com mais intensidade, estão mais abertos, estão numa estrutura um pouco, né, a princípio, né, se deixam ficar mais mergulhados nesse universo do social, né? Então eu verifico que esses jovens que nos chegam hoje no consultório e que vejo mesmo nas mídias, né, que eles têm um discurso ativista que pelo menos eu não verificava com tanta dureza, né? Me parece que todos pensam da mesma forma, quer dizer, de uma forma dura, né? Como o Lacan fala, de ferro, né?
difícil de equivocar. Quer dizer, eles trazem, né, cada um falando das suas bolhas, das suas tribos, né, pode-se falar assim, mas de uma maneira assim, quando você pergunta da própria história, dos seus traços singulares, isso parece que fica fora de cena. O que vem com muita força, né, são o discurso ativista, né, mesmo, né? Quer dizer, ainda mais agora com as redes sociais, essa comunicação muito eficaz de massa, isso se intensifica, né? Então é o social que lhes empresta os significantes, que eles defendem de forma militante. É até difícil, porque as mulheres chegam, às vezes, né, as meninas chegam um discurso muito a questão, né, das modas, do poliamor, pode ser qualquer coisa. E no primeiro momento é difícil equivocar, você tem que fazer aquela cena, que interessante, me fala mais sobre isso. Você não tem como recusar, você tem que eu até aprendo bastante com eles como isso, mas depois eu vejo que isso é um discurso advindo do social. Quando você começa minimamente a poder trazer alguma coisa minimamente da singularidade, isso vai se equivocando. E aí mostra a importância enorme da clínica da equivocação, que o Lacan também traz com todo vigor. Ele ficou um tempão sem falar de interpretação e, principalmente no Seminário 24, ele retoma com muita força. Fico pensando que, se não é por essa via, não tem possibilidade nenhuma de análise. Lacan, nesse momento dessa aula, né, que a gente fala, que ele anuncia esse nomear para, essa nova forma de nomeação, né? E ele diz o seguinte, ele é bem pessimista, né? E ele, inclusive, recorre à questão da fora-clusão do nome do pai, no sentido que ele fala que designa, né, essa nova forma do social fazer o nó, né, que depois eu vou explicar melhor disso, mas é como se assim, o retorno do nome do pai no real, né, quer dizer, o que não é simbolizado retorna, né, pelo viés e aí ele vai falar de fora-clusão, né, o nome do pai está fora-cluído, rejeitado, e fala de loucura, né, que é o campo, né, não necessariamente da psicose, mas o campo que não está referenciado, né, vamos supor, as referências fálicas, né? Então, continuando com Lacan, né? Esse título, aí abre aspas, a esse título designa essa fora-clusão de que eu disse ser o princípio da loucura. Acaso esse nomear para não é signo de uma degenerescência catastrófica? Que aí é quando ele coloca, né? Então, isso é muito sério, né? O social com poder de nomear para acaba por levar a uma crescente preferência por um caminho utilitário, que é o que o Lacan coloca também, né? Quer dizer, nomear para implica uma nominação mais rígida, segundo Lacan, que ele fala disso, que ele diz, inclusive, esse projeto utilitário, né? Ele fala que tem uma nomeação de ferro dura, né? E aí eu fiquei pensando no livro famoso, né? Que eu falo que é o Foucault da nossa época, que é o Byung-Chul Han, que eu nunca sei falar o nome dele, esse nome difícil, esse coreano, que está lá na Alemanha, né? Quer dizer, dando aula em Berlim, quer dizer, pegando as manifestações desses jovens na atualidade, e ele escreve esse livro, Sociedade do Cansaço, que fala dos efeitos dessa sociedade do desempenho, né? Onde isso é exigido com muita força, né? Quer dizer, bota assim, o enodamento, quer dizer, essa forma de você estabelecer a sua existência, né? De você, eu estou fazendo uma introdução, né? Que eu pretendo trabalhar pouco mais ano que vem, voltar a trabalhar a questão que eu já trabalhei um tempo atrás
enlaces e desenlaces, mas hoje em dia eu tenho mais ressonância na escola com a clínica da topologia, vou ver se eu retomo um pouco mais a isso. Mas, de qualquer forma, essa forma, porque como é que eu entendo o nó? Nó é a resposta que você dá diante desse impossível, né, de uma inscrição de uma sexualidade, né, do seu sexo próprio, do sexo do outro, como é nos animais, que parece que o instinto está inscrito não só, né, isso, como também o sexo do outro, tanto que os desvios são muito raros, né? Mas eu vejo assim a resposta que você dá diante disso e que hoje, né, quer dizer, o enodamento feito com referencial do social, com essa matéria-prima retirada, né, de uma sociedade que exige desempenho, e como é que fica essa resposta à impossibilidade, quer dizer, usando, né, o material do outro, quer dizer, a sua matéria-prima não é utilizada, é isso que eu venho falando, né? Quer dizer, o inconsciente ele está aí, ele é pulsátil, ele se abre, mas se você não se utilizar disso, né, você, né, não tem como simbolizar, não tem, e essa simbolização fica em pane, né? E que a gente vê são sujeitos muito inibidos na questão da sexualidade, né? E fazendo vários sintomas, né, que falam dessa dificuldade de ter, de inscrição dessa referência fálica, né? Eu vejo assim, num tempo que se fala tanto de sexo, nunca se teve tantos sintomas de vaginismo, né? De ejaculação precoce, e mesmo de ocupar, né? De poder sustentar a posição de maternidade e de paternidade, que está logo no início do texto Significação do Falo, né? O Lacan vai falar do nó do sintoma que possibilite nesse encontro com o outro sexo, né? Com isso, que você possa, de fato, fazer algum nó, né? Que possa sustentar, né, a diferença sexual, as funções de maternidade e paternidade, e sem fazer os sintomas inibitórios, né? Ou até de total recusa, né? Então, essa resposta nodal, que eu chamo, né? Seu sintoma nodal, não mais remete, não é mais resultado dos seus primeiros outros, né? Dos seus primeiros, dessa história sua, porque isso fica deixado de lado, né? O social é quem impera. E outra leitura que pude fazer sobre esses novos tempos, já que Lacan recomenda, né, que a gente esteja sempre atento à subjetividade da nossa época, é ler os não tolos como produto também de uma universalidade do discurso da ciência. Como já comentei, né, quer dizer, que hoje a gente vê, né, que eu esqueci até de falar disso, mas eu vejo assim, eu como avó, né, que eu tenho neto de 21 e até de um aninho, né? Mas eu vejo assim, como mesmo já há algum tempo a palavra da avó não vale muito, né? Quer dizer, a palavra do pediatra tem muito, né? Seria o discurso da ciência, tem muito mais peso. A palavra dos educadores, né? Quer dizer, o discurso da pedagogia, ou mesmo da psicologia, quer dizer, tem muito mais peso do que as heranças, né? A sua forma, né? Como as mulheres na família são mãe e na paternidade, quer dizer, você deixa de fora, né, as nuances, os traços singulares e toma só o que o social oferta, né? Então, na aula 4 do Seminário 21, né, que é uma aula de 18, bem, parece que a gente parece coisa de evangélico, salmo tal, não sei o que lá, mas é porque às vezes tem que mostrar que a gente está referenciado, alguma referência ao pai, para não estar falando que está só delirando, né? Quer dizer, a gente delira o tempo todo, mas de alguma forma a gente tem uma referência aí para não ficar
porque né, a gente vai ao campo do não todo, mas não é sem uma referência fálica. Né? Então, o que eu pude retirar dessa elaboração, que o próprio Lacan vai trabalhando nessa questão, porque tenho, inclusive, uma analista argentina, que é a Nieves Soria, que eu gosto muito dela, que eu falo que o meu encontro com a topologia se deu através dela, né, de eu não recusar mais e ficar bem tomada. Ela faz um seminário dela em cima do seminário 21 o ano inteiro e ela nomeia os nós do amor. Porque exatamente, eu vou falar isso, até frisando bem no final, mas praticamente o que o Lacan vai colocar nesse seminário o tempo todo, ele traz a questão do amor, dizendo que o amor muda, ele se modifica no nó, e que o analista que vai ter que corrigir esse rumo. Então, eu estou mostrando para vocês qual é o rumo, por que esse amor foi saindo do lugar, do jeito, né, de que ele em algum momento trabalhou como amor cortês, né, uma série de coisas. Bem, mas vou pegar essa aula. Porque ele diz o seguinte, que o surgimento do cristianismo, né, do discurso cristão, e o próprio surgimento da psicanálise, quer dizer, Lacan localiza o surgimento de um discurso que ele fala que toca o horizonte desse enodamento do falante na questão que diz respeito à questão do amor. Que ele vai falar que esse discurso cristão, isso é uma coisa que eu não vou trabalhar aqui agora, né, porque tem a ver com a questão do masoquismo, mas que leva ao gozo masoquista. E ele fala que o discurso da ciência não teria sido possível sem esse passo prévio ao universal que opera o discurso cristão. Quer dizer, na medida que é a primeira religião, né, pelo menos no mundo ocidental, né, a do cristianismo, que se propõe um único Deus, né, para todos, e ele fala desse amor universal, quer dizer, Lacan indica que esse passo ele foi necessário ele foi necessário e possibilitou, né, foi justamente o que fez com que os discursos universalizantes tomassem a cena, né? E com o surgimento da ciência, particularmente com seus desdobramentos e seus efeitos no campo da técnica, que eu já falei, né, que a questão já acho que umas 2 aulas atrás, né, esse acoplamento, né, do discurso da ciência com o capitalismo e a técnica acoplada a isso, e que justamente abriu a possibilidade para o ser falante prescindir da dimensão de ser tolo do inconsciente. Isso que eu falei, quer dizer, o inconsciente, se ele não for como é que chama, apropriado, acolhido, sabe? Ele simplesmente vai perder a sua função, né? Eu me lembrei acho que foi a Colette Solé que falou do pulmão do mundo, né? De fazer. Tem um texto, acho que se eu não me engano, até aqui do Leblanc, que ele fala como diafragma do gozo. O que é um diafragma? Abertura e fechamento, né? Quer dizer, de alguma forma, essa crença no inconsciente, né, ela é necessária e parece que isso vai saindo de cena. Nós estamos falando logo no início, para quem estava aqui no início, conversando com o Felipe, dizendo que a psicanálise perdendo muitas vezes, né, a sua função, dando lugar, né, a psicologias mais, né, eu não posso falar que eu não conheço bem, mas de alguma forma que tenha que funcione mais na ordem, né, de dar respostas mais rápidas, de ofertar objetos já, né, é como se a ciência estivesse ofertando, né, nada vai faltar, você pode adquirir, né, os objetos. E aqui de novo eu quero trazer o meu queridinho, né, agora meu filósofo queridinho, que eu soube agora que eu acho que ele ficou tão desencantado
que ele escreve Agonia do Eros depois da Sociedade do Cansaço, que ele vai falar que justamente a tecnologia trouxe com muita força o império da pornografia, e ele fala que a pornografia é o exato contraponto do Eros. Contraponto é ótimo, isso é minha torcida. Contraposto, né? Quer dizer, é justamente a pornografia que tira o Eros de cena, né? Quando ele fala agonia do Eros. E se esse Eros sai de cena, eu falei, fiz apologia ao Eros lá acho que na segunda ou na terceira aula, né? Dizendo que a única possibilidade da gente lidar, fazer um pouco, né, de diques essa contenção da pulsão de morte, né? E se Eros está em agonia, e ele fala uma coisa muito forte, que ele fala que a pornografia aniquila a sexualidade. E eu já falei isso várias vezes, é muito interessante que eu via na clínica, né, os efeitos, por exemplo, dos sujeitos se utilizarem, às vezes, o casal para se utilizar de um vídeo pornográfico para poder ter tesão. E aí eu fico pensando, realmente, dá tesão de imediato, é um circuito direto, né? Ele não faz o circuito, ele não passa pelo outro. Então é puro estímulo e descarga. Então ele aparentemente ele é muito eficaz e é de fato para esse tipo de coisa. Então o que acontece? A pessoa pensa que está exercendo a sexualidade e não está. Porque o Eros está de fora, né? Quer dizer, o que acontece é que esse sujeito não tem a possibilidade, né, de fazer um circuito passar pelo outro, que é diferente, né? Mesmo que você não tenha orgasmo, mas se você teve o seu parceiro sexual, e a gente fala que o desejo, o olhar de júbilo do outro suscita, né, também o corpo, né? Quer dizer, o corpo acorda, quer dizer, e isso pode constituir um circuito, né? E esse circuito pode ser acolhido e isso chegar ao final e promover uma subjetividade, quer dizer, se perde, né? Por isso que ele fala muito claro, né? Quer dizer, ele não teoriza pelo viés da psicanálise, mas quando ele traz esses dados dessas constatações da nossa realidade, a gente pode teorizar. Então ele fala que a porno... Oi, pois não, quem está falando aí? Eu aqui de novo. Fala aí. Por que tanta oferta? Você não vê que essa oferta todo que é tão, a gente está falando da pornografia, mas existe um outro lado que é a incapacidade do jovem falar, a incapacidade dos casais falarem. O que leva é uma enxurrada. Hoje, se você abre a internet, qualquer coisa te leva para uma janela de pornografia, né? E as grandes empresas hoje ficam com muito medo do que você vê, porque em cima disso tem muitos vírus, tem muita coisa que vem junto. Mas por que você acha que tem tanta oferta? Por que esse universo da pornografia entra com tanta força, justamente não só nos jovens, mas no pessoal de meia idade, todo mundo? O que é? Porque antes era escondido? Não, sempre teve aí. Por que agora essa oferta vem para modificar o comportamento das pessoas, dos casais, dos jovens? O que você pensa disso em cima do que a gente está vendo aí? Eu só estou querendo pegar em cima do que o Lacan fala, né? Primeiro, a tecnologia, no meu tempo, a gente, para achar uma revistinha desenhada, era coisa mais de meu tempo, tá ótimo. Mas eu falo que a gente não tinha acesso nenhum, né? A gente queria saber, né? A gente queria ter algum estímulo. Eu lembro do meu avô falava abria um livro lá de anatomia, você já achava que já estava vendo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Quer dizer, nós temos hoje um momento diferenciado, né? Quer dizer, né? Principalmente a tecnologia favoreceu essa oferta em massa, né? E isso não é sem consequências, e principalmente, né? Quer dizer, essa modificação, né, que a gente vê, né? Porque lógico que não mudou totalmente a civilização, mas a gente tem mudanças significativas, né, no discurso da ciência, né, na evolução da tecnologia. A gente vai ter que inventar novas formas civilizatórias, porque se Eros está em agonia, os laços estão em agonia. Sim. Né? Quer dizer,
nós vamos ter que fabricar. Pode ser que a gente arranje até novas fórmulas bem mais interessantes, não sei. Né? Eu sou bem velhinha, eu fico vendo, né? Eu lembro do Tem meu avô coisas muito falando. bem sucedidas, tem jovens que fazem, e é interessante que hoje, Sandinho só, Sim. os jovens que nos chegam na psicanálise também, pelo menos no consultório, porque no público você tem as coisas mais emperradas, né? Mas no consultório você vê justamente os jovens muito mais não tão ligados ao discurso ativistas, e eles se sentem fora, é o contrário, eles começam a se sentir que estão excluídos do rebanho, né? Sim. Mas fala. Eu queria falar do meu avô dessa questão. Ele falava que quando ele via a canela das meninas, ele ficava louco. Imagina, com a canela, né? Imagina hoje em dia como é que seria esse cara que era de 1901, tendo acesso à quantidade de informação, a quantidade toda. Eu acho que ele ia ficar meio maluco. Então, eu posso falar? Ei, boa noite. Então, Lídia, sobre esse ponto aí, eu também estava lendo esse Agonia do Eros, no Bicho Han, que eu aprendi a falar com você, o nome dele até. Porque você falou Bicho Han, de uma vez só. Aí, para mim, ficou assim e vai ser assim. Lembra do bicho? O bicho vai embora. Foi exatamente o que você falou. E aí, então, o que ficou para mim desse livro é que como se a gente estivesse numa era do indivíduo, a sexualidade, esse caminho pelo sexo, fica preso nesse indivíduo, porque a pornografia nada mais é do que reter isso no um. Não é uma troca. A pornografia não implica numa troca, implica em um. Isso, não implica o outro, né? Ali isso é muito importante. Então, é mais uma marca desse indivíduo na sociedade, assim, de como que essa sociedade que deixa um sujeito de lado, um sujeito que está ora sujeitado, ora sujeitando, e fica num ponto de um indivíduo, de uma caixinha de cada um, inclusive num apartamento sozinho cada um, traz muito esse ponto de onde a pornografia entra, assim, onde ela encontra espaço e se faz necessário, inclusive, para que alguma sexualidade exista, entendeu? Algo aconteça ali. Pois é, mas aí sexualidade de que ordem, né? Da ordem do indivíduo, já não é da ordem do sujeito. Isso que eu digo, são circuitos. Uma coisa é o circuito do prazer, né? Que você diminui a carga, né, de tensão. A sexualidade ilustra bem isso, né? Porque você tem que chegar numa tensão máxima para você chegar ao orgasmo, né? Na pequena morte que chamam, né? Então, quando é o circuito pornográfico, ele descarrega de imediato, né? Sim. Então, tem essa coisa de aumento de tensão e descarrega. E descarrega ótimo, as coisas mas, de qualquer forma, né, isso é um tema importante para a gente ver, que aí as pessoas chegam achando que tem uma vida sexual ativa. Isso que é complicado. E entendeu? Confundir pornografia com erotismo, porque o erotismo convoca um outro. Pode ser que daqui a pouco a gente invente uma máquina que tenha bem a função desse outro, mas por enquanto não sei. E às vezes é interessante que chega na clínica, né, isso, que a pessoa fica tão presa nisso dessa pornografia, dessa ausência de outro, que quando chega um outro não sabe o que fazer ali. Exatamente. Porque não passa por esse circuito que você está trazendo. E aí a gente pergunta, né? Mas aí eu vou voltar a um tema muito rico, né? Porque a gente constrói uma posição subjetiva, uma posição sexual, um sintoma. É preciso um parceiro, a gente chama um parceiro sintomático, né? Então, como fica sem essa parceria, né? Mas eu hoje é um tema que eu gosto muito também, mas eu queria pegar essa questão dessa aula, porque isso vai cair numa leitura do Aluche, até de uma nova proposição do Lacan, entendeu? Por isso que eu quero pegar um pouquinho mais aqui, depois a gente volta para o diálogo. Porque essa nomeação, né, pelo social, né, quer dizer, como você falou, as pessoas vêm achando que tem uma vida sexual, né? Quer dizer, nunca né, teve tantos nudes, tantas coisas, achando que o sexo está aí, né? Só que tem que ver a diferenciação, né? Então, vamos voltar ao desejo do analista, aqui, falando de desejo, vamos voltar ao desejo do analista. A posição que o analista tem que ocupar na transferência para poder
lidar com essas novas formas que nos chegam no consultório, né? E no serviço público, eu tenho uma saudade enorme do serviço público. Estou aposentada agora, mas porque chegam os casos que são muito mais complexos, então nos convocam mais, né? Apesar que no consultório também tem uns casos bem pesadinhos, mas vamos embora. E que a posição do analista na transferência pode produzir, isso que é importante, porque o Lacan vai falar que é a posição do analista que vai corrigir esse desvio no nó do amor. Isso vai ser muito interessante, porque isso vai ser, depois vai haver no manejo do nó, das cordas, como é que isso vai ser importante. Entendeu? Então, esse desvio operado pelo cristianismo que levou para esse gozo masoquista, né? Como manejar isso para que o sofrimento, né? Porque o que se pretende numa análise, minimamente, que esse gozo seja uma terraplanagem de gozo, que pelo menos seja de uma outra forma de satisfação, que não seja só pela via da dor. Que é isso que a gente vai ver que a psicanálise pode corrigir, né, o rumo. E pelo amor de transferência. E a gente vai ver isso, depois eu vou ver nas próximas aulas, que a clínica da equivocação ela vem com toda a sua necessidade, porque nunca se fez tão necessária, né? E a posição que o Lacan vai propor é a posição do analista, que ele vai falar no amor, ele vai pegar, eu acho que no seminário, se eu não me engano, acho que no seminário anterior, ou 2 antes, que ele vai falar da poesia, que ele vai falar do Amuro, eu não vou entrar em detalhes. É o 20. É o 20. Seminário 20. No 20, então ele vai falar exatamente essa posição que o analista vai ficar aí, né? Encarnando esse objeto A, quer dizer, o amor, no sentido de que um lado se colocar no lugar de objeto A, que é o real, e por outro lado também, quer dizer, mostrando assim, podendo ofertar essa inexistência da relação sexual, né? Quer dizer, porque Lacan, isso que eu queria até entender melhor, né? Porque eu fui ler esse livro do Aluche, que é o meu queridinho, ele inteiro, e é justamente nessa aula que ele começa a falar dos nós, do tempo dos nós, como é que são? O amor no tempo dos borromeanos, né? É que ele vai colocar o amor Lacan, que eu realmente preciso elaborar melhor para falar, mas de qualquer forma, a posição do analista como corrigindo a possibilidade de corrigir esse deslocamento do amor, né, na questão do nó, que tem a ver com o gozo do outro, uma série de coisas, mas eu quero trazer aqui essa aula como proposição, entendeu? Vamos ver um pouquinho, vamos seguir um pouquinho mais adiante. É desse lugar de sustentação do amor que poderá produzir uma retificação do desvio cristão e devolver o amor ao seu justo lugar. É isso que a Luz, no seu livro Amor, Lacan vai chamar, que é bonito isso, virtude analítica do amor. Ele brinca um pouco mais com isso. Ele brinca assim, né? Virtude analítica do amor, mas aí eu vou deixar eu falar mais no final, porque acho bonito o que ele traz, mas mostrando amor nos tempos borromeanos, né? Que é o capítulo. E que isso acontece com o analisante, né? Que isso só acontece, essa virtude analítica do amor, quando o analisante não despreza as manifestações do inconsciente. Já que o amor de transferência o convida, né, suscita, né, isso que até mesmo incita, né, como eu coloquei lá, que o Melman fala, né, quer dizer, fazer com que o sujeito fique interessado, né, no seu próprio saber, né, fique incitado a buscar isso, para se abrir a esse inconsciente pulsátil, né? Mas continuando com a Luz, porque eu chego no Luz eu não consigo sair dele, porque ele é uma delícia. Mas então ele fala que no Amor Lacan, nesse livro, né, eis o que ele diz numa das aulas, que ele intitula
a própria aula, que eu li esse livro aqui mais de uma vez, fui nele, né? Não, várias vezes, e não tinha lido, que tem um capítulo, o capítulo 23, que ele nomeou a proposição de junho de 1974. O que é junho de 1974, 11 de junho? É a aula do Lacan desse seminário. Por que ele vai colocar como título, né, do capítulo 23, proposição de 11 de junho de 74? Isso é muito importante, né, para ver o que é que ele e o José Attal falam que o Lacan está trazendo uma nova proposição, né? Então, vou seguindo com a luz, porque não está muito elaborado isso, mas para ver o que a gente pode trazer daí, né? É no final desse seminário, né, 21, os nomes dos pais errantes, que Lacan tem um dizer, olha o que o Aldo fala, um dizer que será acolhido como uma proposição e que deixará o público totalmente desconcertado. Ele fala isso nessa aula de 11 de junho de 74 e deixa todo mundo desconcertado. E o Aluche fala que não é um xiste, que é algo, né, porque senão poderia até dar uma certa leveza, mas ele diz que é algo que produz uma sideração, porque é um desconcerto, né? E vamos ver porque ele inicia o que ele fala, porque pegando o Aluche de novo, né, diz o seguinte: ele inicia esse capítulo que ele fala que é a proposição, né, do Lacan. Ele fala assim: ao longo dos 3 últimos meses do seminário 21, né, o amor se move e vale registrar o ponto onde ele culmina. Aí, aspas, esse fim é também o desse seminário, uma espécie de estocada que terá deixado o público desconcertado. E diz Aluche que terá sido difícil livrar-se da sideração, já que não foi um xiste, mas que esse dizer será acolhido como uma proposição no mesmo sentido que a de outubro de 67. Eis a declaração que deixa todo mundo desconcertado e siderado. Pela primeira vez na história, vocês podem errar, isto é, recusar a amar o inconsciente, que é um saber chato. Olha que loucura! O Lacan, inúmeras vezes, olha o equívoco como é que ele nos deixa desconcertados e nos convoca também. Quer dizer, declara o amor ao inconsciente o tempo todo, está totalmente apaixonado. Várias citações, eu queria até achar onde ele fala que a gente tem que estar totalmente apaixonado pelo inconsciente. E, de repente, vem essa bombástica, dizendo que vocês podem recusar amar o inconsciente, que é um saber chato. Aí, olha só a interpretação do Aluche, porque é importante, porque se a gente lê muito superficialmente, pode não fazer um bom uso dessa equivocação, né? Olha a leitura do Aluche. Aí ele fala: o que o Lacan propõe é nada menos que uma regra de vida. É interessante porque eu estava justamente vendo o que a Aluche propunha, como que ele dizia que a gente tinha que retomar as críticas do Michel Foucault a respeito da psicanálise, no sentido de propor uma nova erótica, e o próprio último Foucault, ele se propõe a isso, né? Ele vai lá na Grécia clássica, né? Nos exercícios espirituais, né? E, de qualquer forma, olha ver a relação que eu estou fazendo um pouco com o que ele traz. Nada menos que o Lacan nos propõe é uma regra de vida que é proposta a cada um de nós e ressoa de modo mais forte porque remete ao próprio título do seminário. Os não tolos erram. A propósito do título, que o próprio título, você lê inúmeras vezes, você fica equivocado.
os não tolos erram, de repente você fala assim, o que é? Tem que errar, não tem que errar? Porque, porque aí o aluno fala mesmo, né? Nenhum ser sensato acha bom errar, né? E que a errância sempre a gente associa a algo de uma conotação negativa, né? Principalmente com a questão da errância psicótica, né? Mas seguindo a luz, na hora que ele nos pode nos ensinar aí, achamos que errar exige não ser tolo e que os tolos são enganados, ou então que se enganam eles mesmos. Então essa leitura fica meio equivocada, né? E aí ele fala assim, os não tolos erram, mas é tolo de quê? Né? Que ele pergunta, né? Aí ele fala, tolo de um saber chato. Mas aí a nota do rodapé, do tradutor do livro do Aluche, traz dizendo que a palavra chato em francês tem a mesma, é derivado de uma palavra, não sei se eu vou pronunciar, emmerder, né? que é derivado de merda. Então, a primeira coisa que eu pensei foi na merda do teatro. Porque é interessante, porque aí eu fui ver, né, por que se usa a merda, vi a história, por que se usa a merda no teatro, né, do ator. Porque a origem é uma origem francesa que se começou a utilizar, fala da história de um ator que queria, era um dia muito importante, deveria fazer, e na porta do teatro ele pisa em merda e foi o melhor. Mas, de qualquer forma, o que eu li no Google é bem interessante, porque fala assim, a merda fala da posição, porque é como se falasse da posição do próprio ator, que é aquele desavergonhado, que não tem medo de colocar uma roupa feia, de pintar a cara, que não tem preconceito em interpretar o papel de outro sexo, né? De mostrar um outro lado que existe numa pessoa, né? Que seja condenado. Repara, quer dizer, alguma coisa muito propício, né? Que eu fico pensando ao que ao que a gente diz, né, de uma psicanálise, que a gente não pode ter nenhum tipo de, né, as próprias formações do consciente. E que esse absurdo, né, que faz parte do teatro, né, que no palco é natural e às vezes até cômico, né? Mas o que o Aluche, isso aí foi leitura minha, tá? O Aluche fala de uma outra coisa. Ele fala assim: a expressão, deixa eu ver aqui, voltando ao Aluche, né? Ele diz que Lacan poderia ter dito um saber incômodo, né? Um saber perturbador, engasguei. Um saber que perturba, né? Quer dizer, de alguma forma, como a gente sempre fala do inconsciente, como a gente costuma falar, né? Das formações. Mas, segundo a Luche, não é bem de uma chateação que se trata, porque ele diz que essa chateação, esses incômodos, eles só vão cessar na morte, né? Ele fala, né? Só a morte porá um termo. Ele diz aí, há aí, segundo a Luche, uma eleição de uma erótica específica. Olha só que interessante. Ele está falando de uma erótica que o Lacan está propondo. Que devemos precisar. É lógico que é uma leitura que o Aluche vem fazendo, de amar o seu inconsciente. Porque aí diz o Aluche, desde a primeira aula até a última aula desse seminário, Lacan vai dar voltas e voltas ao redor do fato fundamental em psicanálise, que é da crença do amor ao inconsciente. Crença no inconsciente, quer dizer, é a temática praticamente desse seminário, né? Que é a possibilidade, que é a única possibilidade, né, dessa experiência única do amor de transferência, né? Você ter essa crença no inconsciente, né? Se emprestar, né? A ser objeto desse amor e também
se utilizar disso na sua própria análise, sustentado pelo desejo analista e que possibilita uma psicanálise, né? Então, eu quero declarar aqui, para finalizar, meu grande amor, minha crença pela psicanálise, né? E meu amor ao inconsciente. Eu acho que eu tenho dado um pouco de provas disso nas minhas últimas aulas. É isso aí, gente. Boa noite. Estou aberta ao público. Voltamos ao amor, né, Luiz? Voltamos ao amor. As pessoas que brincam comigo dizendo que eu sempre falo muito do amor. E aí? Lígia, muito boa a sua apresentação, maravilhoso. maravilhosa, como sempre, provocando a gente. Eu cheguei atrasada, infelizmente, mas eu queria, assim, que você falasse um pouquinho mais da terraplanagem do gozo. Nossa, mãe, vou ter que dar uma aula sobre isso. O que eu entendo disso, né? Eu entendo que pegando a aula de hoje, né? Quer dizer, que a gente diz que na medida que teve o amor, né? Que poderia, essa coisa de fazer laço com o outro, porque é através do outro, do enlaçamento com o outro, que minimamente você pode regular um pouco, constituir um pouco, ou se constituir mesmo, né? Que eu digo, porque e eu sempre falo que o excesso, a gente só tem uma saída, é pela via da subjetivação, né? Quer dizer, das próprias elaborações, né? Não tem outra forma. Então, eu vejo gozo como isso que excede, né? E que, de alguma forma, você tem que colocar vamos por, de alguma forma, regular um pouco isso, não ficar só nos excessos, né? Que sempre nos trazem, às vezes, consequências, né? De diversas ordens. Eu teria que dar uma aula sobre isso e uma questão do... Né? Não estou tomada por isso agora para poder falar com propriedade, entendeu? Mas essa palavra Mas é o terraplanagem... amor condescender ao desejo, né? Isso, ótimo, exatamente, você lembrou. Primoroso isso do Seminário da Angústia. Exatamente isso, porque como articular campos tão diferentes, né? Entre a ternura, entre o amor e o gozo, né? Que não seja articulado por um viés, né? Que a gente justamente quer dar algum sentido mesmo, alguma vestimenta para o objeto, né? E isso aí é só pelo viés, você acredita que você relança isso pelo viés do amor, né? Muito boa lembrança, preciosa. Pegou no ponto certo, exatamente. Como fazer o amor, o desejo, o gozo condescender ao desejo. Ô, Lígia, assim, você podia... Sim, Eu sei que você falou bastante disso, mas eu acho que no Seminário 21, essa questão que você trabalha desse nomear para, é uma coisa que é muito difícil de entender nesse seminário. Eu acho que você falou com clareza. Talvez fosse melhor você aproveitar um pouco mais isso que você trouxe para trazer para a gente mesmo alguma clareza a respeito desse ponto do Lacan. Né? Eu acho que você fez uma pesquisa grande aí e na medida em que às vezes a gente prepara uma aula para o seminário longa, né? Assim, a gente quer chegar, fazer o percurso e algumas coisas vão ficando mal aproveitadas, né? Porque desde que a gente estudou o Seminário 21 há um tempo atrás, você você era do meu destacou cartel, não é muito isso? bem. Eu, você, Renata, João Paulo, né? Não, eu era do outro cartel que estava conversando com vocês, né?
Eu me lembro de Renata, Mas, João Paulo e Wanda, né? Eu acho que você estava com Flávio. Você estava com Flávio, eu acho. Não sei. Eu com Flávio? Não. Era João Paulo. Eu tenho certeza, João Paulo, Wanda e Renata. Mas eu achei que era você também. Botei você no meio aí. Mas não lembro. Outro dia eu até perguntei a Renata se ela lembra. Porque tem muitos anos isso, né? Pois é, eu também ia te pedir isso, assim, se for possível, porque eu achei interessante esse recorte que você trouxe. E aí queria ouvir um pouco mais. Assim, agora a gente está retomando esse seminário juntas, né? O Seminário 21. Mas você fez essa articulação do nomear para, né? E essa coisa do social, mas sempre em substituição ao nome do pai, né? Que vem sempre. O que é isso, assim? E fiquei curiosa. Pois é. E isso eu fiquei, né, pensando, agora que eu estou feliz da vida que a escola está retomando, né, a questão da topologia, clínica dos nós, porque eu acho isso de uma importância enorme, né? Porque nós vamos ver que essa pluralização do nome do pai, ela é muito importante, mas a clínica dos nós, ela vai nos dar uma dimensão clínica de uma riqueza impressionante, porque isso vai cada vez mais nos fazer acreditar nas possibilidades do manejo clínico, né? Ai, não sei, me perdi. Mas você falando assim, é como se agora eu estivesse retomando, né? Como ele fala assim, que é o social que faz o nó, a nodulação. Isso já é uma indicação bem importante, né? Porque mostra isso que é como se assim, como fazer, né? Nós que tem uma função borromiana que seja sem os, é possível fazer sem os elementos da própria história, entendeu? Que sem esses primeiros traços da sua própria história, é possível ou vai ser né, alguma coisa que tenha outros tipos de amarração, não sei, outros tipos de suplência, não sei bem falar. Eu realmente pedi demais para eu agora falar disso. Eu trouxe como introdução, né? Eu acho que eu pretendo agora retomar a questão, já que tem mais, né, ressonância na escola com a questão da clínica dos nós, para que a gente possa ver. Realmente agora eu não saberia, entendeu? Você tem razão, Ruth, porque às vezes a gente fica nessa tomado, né, pelo tema e quer falar, quer passar, quer contagiar as pessoas. Venham estudar comigo e eu estou adorando agora, né, esse cartel se formando, justamente para isso, né, porque a gente fica querendo isso que a gente fala, ter relação com o outro para poder à medida que eu posso falar no cartel, isso possa ficar melhor elaborado, né? Nesse recorte que você trouxe, você anotou onde que está esse nomear para, lá no seminário? Sim, tem a aula aqui. Tem qual aula? Posso pegar aqui agora, é porque o seminário... Gente, é uma aula importantíssima. Você pode me passar também. Não, a aula de 18... de 12 de 75, mas eu posso passar depois no nosso... Tá joia! Porque isso é muito importante, porque e o próprio Lebrun, ele trabalha essa aula exaustivamente também. Então, bacana. Lendo o Lebrun, que a gente assim, tem que ler um pouco os comentadores para poder voltar ao Lacan e se aprofundar mais. Quer dizer, eu pude retirar essa aula com mais, né? Já tinha usado outras épocas também, mas justamente em cima do Lebrun, que dá essa chave de leitura, entendeu, Vânia? Porque às vezes a gente lê Lacan, a gente fica siderado. Então, às vezes é preciso, aí quando você volta, você fala, olha o que o Lacan está falando, mas precisa, né, ter um pouco de outras chaves de leitura, né? Obrigada.
Lígia, Sim. tudo bem? Roberto, Antônio Roberto. Roberto, né? Beto, fala, Beto. Olha só, eu cheguei no final também, mas assim, eu ouvi alguma coisa que você falou, se você pudesse desenvolver um pouco mais, quando você diz assim, fala desse lugar de sustentação do amuro, né, relacionado à questão do desejo do analista. Se você pudesse falar um pouco mais disso. Esse tema, o desejo do analista, é um tema que eu estou trabalhando também e eu queria te ouvir um pouco mais disso aí, se for possível, né? Pois é. É a parte que ficou mais complexa para mim, né? Porque eu vejo, né? Mas eu vejo assim como a posição do analista que ele e aí por isso que eu acho que o Alucho dá essa ideia do amor Lacan, que ele até usa a expressão da lenha, né? Do fogo, quer dizer, quando o fogo está quase apagando, você sopra para não apagar. Quando a chama está muito forte, né? Então eu vejo esse manejo, né? Que você lembra manejo mesmo. É tempos de manejo, entendeu? Para que você possa. É isso que eu estou falando. Se o jovem, aquilo que eu dei o exemplo, chega falando o discurso ativista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto, o poliamor é o que é agora, vocês mais velhos não sabem que estão perdendo, né? Que ela fala muito dura, muito de ferro, né? E como você equivoca isso? Então você tem que primeiro, né, soprar a chama, né? Fala assim, olha que interessante isso, é mesmo? Me fala disso, olha, que barato, né? Quer dizer, primeiro incita o sujeito a falar. Você vai emprestar, vai mostrar, vai se colocar aí, se emprestando para que o sujeito... E nessa fala vai aparecer alguma coisa, né? E aí você vai colher isso, por isso que o Lacan pergunta, existe inconsciente fora da análise? Quer dizer, a possibilidade de colher isso e se aproveitar disso. E com isso, ir ofertando isso que ele acredita, né, que o social ofertou para ele, que é possível a relação sexual, né, vamos supor, que ele não se depare com essa impossibilidade, né? Quer dizer, ele não quer saber do impossível, né? O discurso do capitalista não tem uma impossibilidade em cena, não é isso? O discurso. Então, então você, eu imagino, eu estou falando da associação livre, está aberta. Então, eu imagino isso, entendeu? Quer dizer, que você vai ofertando de alguma forma, equivocando e surgindo a possibilidade do sujeito se deparar que não existe esse discurso pronto, que ele vai ter que inventar alguma coisa para ele lidar com a sexualidade. Sim, porque se esperar também para ver se colhe alguma coisa, né? Se incitar para colher alguma coisa, essa alguma coisa aí, em última instância, seria o surgimento das próprias formações, né? Do inconsciente. Sim, mas as formações, aí que eu quero diferenciar, né? Uma coisa é você ficar no blá, 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 né? Cometer um ato falho, mas que não faz grande proveito disso, ou então fica só a gente fala assim no viés do significantizável, que é quase que o sentido obrigatório, sempre da fantasia, né? E aí entra, por isso que a clínica da equivocidade, né, que trabalha com a forma de equivocar, né, que é exatamente isso. Primeiro bota o sujeito para falar, depois... Mas aí você equivoca. Ué, mas você falou isso? Mas isso aí. Você diz que é poliamor, mas você não tem nenhum incômodo quando você vê o outro. A princípio ele fala, não. Depois ele vai, numa outra sessão, a coisa pegou, entendeu? Então, é um manejo mesmo, entendeu? Eu estou dando exemplo clínico assim, né? Não sei se eu estou te respondendo, porque nesse sentido, né, parece assim como lembra esse manejo como se fosse mesmo na direção da questão do desejo do analista mesmo, né? Sim. Porque o Lacan traz o desejo do analista como esse desejo de, em última instância, não desejar, né? Não desejar algo no sentido do objeto, né? De objetificação, né?
mas de desejar que haja uma análise, por exemplo, né? Ele Olha, fala se que, em você última instância, se você está tem trabalhando o que... desejo do analista, um livro que eu retomei há pouco tempo, até meu analista falou dele, até de um outro livro do Demesil, A Escola do Sujeito. Tem um capítulo sobre o desejo do analista que eu nunca esqueci desde que eu li, porque ele eu acho muito interessante, porque fala alguma coisa da... Porque eu fico pensando assim, tudo bem, a gente declara o amor ao inconsciente. Aí tem uma passagem lá do Lacan, que eu não me lembro, eu acho, se eu não me engano, eu não sabia do psicanalista, que ele fala assim, que coisa é essa anormal de se ofertar nesse lugar de objeto para um outro? Uhum. É uma espécie de aberração que ele fala. Entendeu? Quer dizer, o que faz com que um sujeito, ao final de uma análise, ou sei lá, ou comece a se emprestar? Entendeu? Aí é interessante que nessa escola do sujeito, ele fala alguma coisa muito interessante, porque ele diz que tem que ter algo na própria história do sujeito que vai fazer uma formação, vamos supor, ou que vai fazer essa escolha, pelo menos para ser lacaniano, algo da estrutura que seja favorável ao estabelecimento do discurso do analista. Isso é muito bonito, ele fala isso de uma forma, se utilizando, ele fala quase que uma espécie assim, não fala que é uma floraclusão, ou se poderia ser uma floraclusão local, mas ele fala assim, um certo... Alguma coisa na função paterna faz com que esse analista se empreste mais nesse lugar. Entendeu? Que ele diz que não tem efeitos psicotizantes, mas que é muito favorável e a gente fica pensando nisso, quer dizer, será que um sujeito que tem um narcisismo duro, que é muito se achando, ele pode se emprestar nesse lugar que eu trabalhei tanto, de se emprestar, se apassivar, se deixar, né, ser pato, né? Entendeu? Eu acho que é um texto primoroso. Hein, Lígia? Vocês estão me pedindo para eu dar verdadeiras aulas, pelo amor de Deus. Vou fazer vários seminários com cada pergunta dela. Tem também agora vem livro... você, né? Meu Deus, agora que eu vou responder 500.000 perguntas. Fala, querido. Tem também o livro da Diana Rabinovich, do Desejo Analista, que é muito bom. Isso. Agora, o que eu fiquei pensando desse... Esse eu estou lendo também. O que eu fiquei pensando da questão do desejo de analista, aí eu acho fundamental o seminário 15 que eu comentei com você no outro encontro anterior. Do ato analítico, né? Do ato analítico. Fundamental. Essa pergunta se existe inconsciente fora da análise, para mim é quase não. Assim. Tem que ter a presença do analista. Tem que ter a presença do analista. Porque quando ele vem desde o seminário 11, falando lá que o analista compõe o conceito de inconsciente, e aí lá no seminário 15, ele vai falar que o analista ele produz o inconsciente, via ato. Aí lá ele coloca que não dá para dizermos que assim, há analista. Ele diz que dá para dizer se houve analista, via ato. Se não houve ato, não produziu inconsciente, então não houve analista. Né? Então, algo aconteceu, mas não... Mas aí a gente vê que nos dispositivos de uma escola, por isso que eu acho a importância de uma escola, entendeu? Os dispositivos de uma escola, elas permitem, entendeu? Que esse discurso do analista ele compareça também fora do setting analítico. Entendeu? E é isso, entendeu? Quem o discurso sim, mas a questão quando você coloca se o inconsciente existe fora, não sei. Sim, mas aí você vai ter a manifestação, se você está num cartel, você às vezes pode se apropriar disso, sim, porque senão, então a gente não pode sair da análise, entendeu? Não. É lógico que tem, né? Eu fico pensando, senão você vai ter que infinitizar. Eu até concordo, por exemplo, até quando chegou o tempo de pandemia, eu voltei para a análise correndo,
porque eu falei assim, gente, como é que vai ser? O cartel, a princípio, né, reúne, não reúne, uma esquisitice até a gente se acostumar. Hoje tá bom, né? Até acostumar. Eu falei, gente, eu vou ter que recorrer à análise para poder eu me escutar, né? Até eu decidi fazer o seminário também, por isso que eu fico ávida. Me empenho pra caramba, gente, é muito trabalho, mas eu acho que vale a pena, né? Claro. Mas eu acho que se for, eu digo assim, não tem como, é isso que eu acho que a gente tem que pegar, não, né? Mas ver assim, fazer, saber se utilizar disso. É isso que eu penso. Porque se você dá um ato falho e você não pergunta por que eu falei isso, você já evoca um outro. Sim. E você minimamente faz alguma coisa com isso, já tem alguma produção de subjetividade aí, entendeu? Eu entendo assim, né? Senão, a última coisa que eu queria só colocar é quando você comentou sobre a responsabilidade do analista. Eu acho que isso também é muito sério. De acolher com muito cuidado e responsabilidade. Aí entra lá o Lacan falando, né? Toda pergunta, né? Boa noite. Fala, quem está falando? Boa noite. Brenda Neves. Ei, Brenda. Eu sou uma leiga. Não, eu tirei porque eu não estou bem apresentável. Eu tirei, né, a imagem. Assim, participando como leiga e como poeta, eu acredito, eu sempre amei o inconsciente, né? Eu sempre gostei de analisar meu sonho e tal. E eu até brinquei com a minha analista que eu vou acabar virando analista, não sei que momento. Mas, assim, eu acho que existe, sim, um inconsciente fora da análise. Tanto é que, como poeta, eu achava que a poesia vinha somente de Deus. Mas é claro que a poesia é um dom. Mas hoje eu vejo que ela está no meu inconsciente, que de alguma forma eu consigo acessar quando eu vou criar, entende? Ocorre um fluxo ali e só acaba quando eu termino. Eu nunca sei como vai terminar. Eu nunca sei como vai começar. E, assim, dizer que só há o inconsciente dentro da análise, do set analítico, é transformar o analista como um Deus. É verdade. Você tem razão. E você fala, né? Você está dando um testemunho de o que você faz com essa produção do inconsciente. Entendeu? Isso é muito importante, né? Quer dizer, mostrando que, na medida que você acredita nisso, você faz um bom uso, né? Você podia jogar fora, né? Sim. Que bom que você faz um uso disso, né? Faz poesia, né? Que inclusive o Lacan queria ser mais poeta. Sim, teve uma frase que eu li recentemente, é que o poeta quer ser lido como o inconsciente quer ser lido. Eu achei fenomenal, porque eu, como poeta, quero ser lida e estou num processo de tentar lançar um monte de livro agora. Estou nessa libido, minha libido está toda em querer ser lida agora, né? Que beleza, fenomenal. Exatamente isso. E é por isso, entendeu, que eu faço seminário também, que eu fico querendo, de alguma forma, nessa passagem ao público, né? Quando você fala querer ser líder, também, de alguma forma, eu estou na posição de analisante, né? Sim. Quer dizer, eu nessas perguntas, né? Na minha forma mesmo, eu às vezes me escuto coisas que eu não esperava, né? Que me surpreendem e depois retornam, né? É uma forma de ser lida também, de me fazer ler, né? E é isso. Ô, Lígia, eu queria trazer uma contribuição aqui em relação à questão do desejo do analista, para a gente pensar também, que é do seminário 9, né, do Lacan. Ele diz assim, que o que angustia numa análise é o fato do sujeito encontrar um outro, né, cujo desejo fundamental é não desejar. Ele fala isso, né? E ele diz, não é que o analista não deseja, né, mas o seu desejo é não desejar. E ele diz assim que por ele não desejar, né, por esse desejo dele ser não desejar, é por isso mesmo que ele se permite, né, essas projeções, né, a esse suporte, né, que ele se coloca para que
Diga. Não, você me fez pensar uma coisa tão importante que eu Para esse suporte, né? Que ele, só para finalizar, para esse suporte, né? Que eles colocam para as projeções do analisando, né? Para essas vestimentas que o analisando vai fazer do objeto, né? Da sua fantasia. O que eu lembrei aqui foi alguma coisa que eu li do Lacan, até mandei para algumas pessoas, para a Ruth, para a Vera, mandei para o meu analista também, uma declaração do Lacan, da questão das análises serem levadas muito adiante. Porque o verdadeiro desejo, a verdadeira pulsão é a pulsão de morte. Né? Então, é lógico que quando você fala o desejo do analista não é desejar, né? Quer dizer, lógico que você não está ali como sujeito. Se você tiver como sujeito com seu desejo, né? Você não tem função analítica. Isso. Mas não sei por que né? Eu pensei nessa questão, entendeu? Quer dizer, não tem como você ficar nessa função de analista o tempo todo, entendeu? Isso é da ordem da impossibilidade, entendeu? Porque senão, sabe, é pura pulsão de morte. E eu fico pensando que essa dessubjetivação subjetiva necessária ao que o analista possa, né, sustentar um desejo do analista, ela tem que também ter um pouco de cuidado, né, desses excessos, né, porque isso leva a uma dessubjetivação, né, a pulsão de morte ficar aí, né, também a deriva, né? Isso é literal lá no Lacan, né? Ele fala, posso até ver essa citação, porque é uma citação muito séria. Posso localizar aqui, porque ela é muito importante, porque a Rodinesco também fez essa advertência, porque nós, analistas lacanianos, às vezes prolongamos as nossas análises. Está aqui, olha. É uma conferência também. Eu estou adorando as conferências do Lacan fora do contexto dele de seminário, porque ele fala claro. Porque quando ele está no seminário, ele está muito complexo. Na conferência de Yale, quem fala aí, Felipe, o nome certo aí para mim? Yale. De 75. De 75, ele fala alguma coisa importante. Ele está falando assim: os neuróticos são os que são a maioria. Felizmente, eles não são psicóticos. O que se chama um sintoma neurótico é simplesmente alguma coisa que os permite viver. Eles vivem uma vida difícil e nós tratamos de aliviar seu desconforto. Às vezes, lhes damos a sensação de que eles são normais. Graças a Deus, graças a Deus, não o fazemos suficientemente normais para que eles acabem psicóticos. Este é o ponto que devemos ser prudentes. Alguns deles, ele está falando dos neuróticos, têm vocação para levar as coisas até o limite. Peço desculpas se o que digo parece, mas não é, parece, mas não é, mas é audacioso. Posso somente testemunhar sobre aquilo que a minha prática me fornece. Uma análise não tem que ser levada muito longe. Quando o analisante pensa que é feliz em viver, já é suficiente. Vou lembrar a essas exigências. Isso lembra a questão do Freud também, né? Sair da análise no sentido de sair da miséria neurótica, né, para uma neurose comum. Exatamente, de não esperar demais, né? Pelo menos. Não espera demais. Né? Agora, Beto, assim, quando você traz essa frase do Lacan de não desejar, desejo do analista é não desejar, no final do seminário 11, ele fala: o desejo do analista não é um desejo puro, é desejo de obter a diferença absoluta. Então, esse não desejar tem muito mais
com isso que a Lígia estava falando, é de que ele está ali não numa posição de sujeito, né? Referido às questões próprias dele. Né? Para ele receber do outro o que lhe vem, né? Ele precisa estar nessa posição de intervir, né? Com a diferença, né? Porque assim, às vezes a gente recorta as frases do Lacan e para mim soou estranho, por isso eu fui buscar o Seminário 11, né? Assim, sim, mas eu entendo dessa forma também. Eu entendo dessa forma também, porque quando eu vejo que quando ele fala isso é no sentido também no sentido do sujeito não se identificar, era uma outra forma, uma outra leitura talvez, né? De o sujeito não se identificar a esse lugar que lhe é dado, o sujeito fosse saber, né? Isso. Porque na medida que o sujeito se identifica a isso, né? Ele vai desejar algum bem para esse analisando, por exemplo, né? Porque isso está tudo atrelado à questão eu penso que está tudo atrelado à questão da ética também que o Lacan traz, né? Da própria ética do desejo, né? Então é nesse sentido também de não desejar esse bem, né? Esse bem no sentido aristotélico ali do termo, né? Para esse analisando, né? Ele tem que abrir espaço para que ele possa desejar, eu penso assim, né? Para que o analisando deseje. Isso. Bom, dona Lígia, foi muito bom, viu? Muito obrigado. Bom. 8h já, quase. Meia-noite, 10 para meia-noite. 10 para meia-noite? 10 para meia-noite. Tá bom, não continuar mais. Tá bom. Lígia, obrigado. Você está lá longe, né? Eu tô aqui. Tem só um oceano que divide a gente, mas a saudade é grande, o coração está aí perto de vocês. Obrigado. Que bom, um beijo. Obrigado, beijo. Ruth, você tá divina, linda, 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 linda. Beijo grande, beijo. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Lígia, obrigado, Lígia. Muito bom. Obrigado, gente. Lígia, a gente se fala. Beijo. Boa noite, gente. Beijo, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Lígia. Tchau, pessoal. Muito bom, Lígia. Tchau, Lígia. Tchau.